Bom, acho que a gente já pode começar, né? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né? Obrigado aí a todos por dispor esse tempo para acompanhar a nossa sessão aqui, que a gente vai conversar sobre MongoDB. Então, agradecer aí o tempo do pessoal. E o que a gente vai... A nossa conversa hoje vai ser sobre o MongoDB, claro, também sobre o Atlas, e o mais importante é que como que o Atlas está se tornando uma plataforma e por conta do tema, né? MongoDB, além dos databases, uma plataforma de dados moderna. Então, aí, ó, o MongoDB está se tornando uma plataforma centralizada que o desenvolvedor tá adotando bastante essa ideia. A gente vai ver mais para frente por que é além do, por que o Atlas está se tornando essa plataforma, né? Recentemente a DBA Corp também se tornou parceira da Mongo no Brasil, então tem diversos benefícios aí, a gente como parceiro tem acesso a bastante conteúdo e além do que é um parceiro para tocar os projetos de missões críticas aí. Vamos lá. Bom, primeiro falar rápido sobre mim, né? Meu nome é Alexandre Araújo, tenho bastante tempo de experiência com banco de dados, especificamente sempre trabalhei eu era dev antes de entrar na área de banco de dados, então tem bastante tempo de experiência e sempre trabalhei com SQL Server. E na última década aí comecei a trabalhar com Cassandra e MongoDB, né? Eu foquei nesses três databases, mas no nível bem profundo mesmo dos três, porque eu conheço também o Redis, um pouco do Elasticsearch, mas eu considero que os três, assim, que eu gosto bastante, trabalhei bastante. E vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ter o meu e-mail aí e o Twitter também, posso responder qualquer dúvida lá no Twitter. Na DBA Corp hoje a gente tem bastante clientes do MongoDB, do mercado financeiro, e o nosso objetivo é sempre ajudar os nossos clientes internos, né, a atingir os resultados, os bons resultados com os investimentos que eles fazem. Nossa agenda, eu vou falar um pouco da evolução dos bancos de dados, né? Passando pelo Mongo e depois falando do Atlas e chegando nessa plataforma aí de dados, e também falar um pouco da comunidade de Mongo, que é uma comunidade bem forte fora do Brasil, bem atuante e tem muito recurso que ainda o pessoal não conhece. Então a gente fala um pouco vou falar um pouco dessas possibilidades que são todas gratuitas de participar da comunidade. E eu começar falando também da evolução especificamente do DBA, né? Porque a gente é DBA, então e a nossa profissão tem pouco tempo, né? Na verdade, o DBA tem 50 anos, então não é uma profissão antiga, então, mas é uma profissão que vai se modelando com o tempo e vai mudando, o tempo todo está mudando, então sempre nos anos nos anos 90, quando veio 64 bits, falaram que o DBA ia ter problema, depois veio o cloud, então, mas assim, é uma profissão que já tem 50 anos e provavelmente vai continuar aí essa evolução e vai sempre se adaptando essa sequência, qualquer tendência que o mercado tende a direcionar, o DBA vai junto, mudando o nome ou mudando as atividades. Tem esse slide aqui que eu fiz, que é uma brincadeira, né? Uma brincadeira, assim, mapeando as histórias, assim, desde quando começou esse mundo dos dados, com alguns fatos históricos, né? Então tem aqui fim da Segunda Guerra Mundial, o fim da Guerra Fria, né? O mundo de Berlim, e aí teve o cloud, né? Cloud, lógico, eu considero cloud muito importante, histórico, porque o cloud está mudando o mundo já, né? Mudou completamente o mundo. Sem o cloud, muita rede social não ia explodir. E aí a gente vai falar dos bancos distribuídos, que eles também não teriam essa explosão gigante, né? E então o cloud é um agente de mudança que faz parte da história, né? Aqui tem a gente começou lá atrás com os bancos de fitas magnéticas, né? Discos magnéticos, arquivos
flat, depois passou, como veio a época dos anos 70, o Code, né, criou o modelo relacional, né, e o Code, inclusive, é o cara que criou o modelo relacional, ele morreu mês passado, então foi muito lembrado, né, o cara que criou o modelo relacional, que veio a falecer agora aí, nesse mês, acho que setembro, agosto. Enfim, veio o Oracle, no Oracle foi um dos pioneiros no relacional, né? O SQL Server veio depois, aí tem mais SQL, Postgre, e aí agora tem além de outros NoSQL, tem o MongoDB e o Atlas, que é uma plataforma que é uma plataforma um pouco, uma integração de tudo. E aqui tem os clouds, né? Tem a Amazon, todo mundo está trabalhando, o Azure e o Google. Tem o OCI também da Oracle, mas ele não cabia aqui. Não foi de propósito, não. Mas ele é porque não cabia. Então tinha que tirar um, né? Mas o OCI também tem o seu mercado aí de database normal. Falar um pouco, falar bem rápido sobre o que é o NoSQL, só para contextualizar para o pessoal que às vezes é novo, né? De conceitos. Então, o NoSQL já devem ter ouvido falar que ele não quer dizer que é sem SQL, né? Ele não é no SQL, sim not only SQL, porque tem a linguagem de consulta no NoSQL. Então, o Cassandra usa uma linguagem que chama CQL, que é Cassandra Query Language. E o próprio Mongo tem a linguagem dele de consulta. Então, a consulta existe, então é normal, entendeu? E também não vai substituir o relacional vai continuar sendo utilizado por muitos anos. A prova disso é que no modelo PaaS, né, a Oracle no OCI está cheio de deploy de Oracle no PaaS e é o relacional. O SQL, o Azure SQL é a mesma coisa. Então, o relacional vai continuar por um bom tempo, inclusive tuning de Oracle no PaaS e tuning de SQL no Azure é uma enorme oportunidade porque é a mesma coisa, né? Assim, lógico, tem algumas features diferentes, outras, mas basicamente é melhorar da performance na query, né? E aí o NoSQL ele explodiu por conta das redes sociais e do cloud, né? Por causa da explosão, né? Na verdade, o NoSQL e as redes sociais explodiram por causa do cloud, com o enorme crescimento do Google nos últimos 20 anos. Então, foi um movimento de database distribuído que foi possível você ter o dado ao redor do globo, né? Então, quem lembrar em 2014, o Spotify, ele rodava no Oracle e rodava numa storage normal, uma storage mais, na época, a melhor, mais cara storage, tudo. Só que aí teve o Shark Attack lá, um tubarão comeu o cabo, e aí, como era um único ponto de central, né, tradicional do relacional, que é a escala vertical, caiu tudo e depois que o Spotify passou a ser distribuído, ter o dado em vários storages ao redor do globo, então teve essa explosão. Sem o cloud, não seria possível, né? Você pega as aplicações de aplicativo de veículos que você chama o carro na latência no cloud mais perto. Você está em São Paulo, a mesma aplicação que roda em São Paulo e Hong Kong, mas em lugares diferentes, né? Não precisa ter toda essa latência, essa viagem toda. Alguns NoSQLs já famosos aqui é o Mongo, Cassandra, o Neo4j, o Redis, são os quatro estão bem segmentados em várias empresas, né? Que tem os quatro tipos de NoSQL, já acabei falando dos quatro, que é o chave-valor, que é o Redis, que é um NoSQL totalmente em memória, não tem disco, tem um database totalmente em memory. O Columnar, que é o Cassandra, o próprio SQL Server tem o Column Store, que simula um colunar, mas ele não tem o distribuído, então seria um colunar sem a distribuição. Agora, o Cassandra não, você já consegue fazer igual o Mongo, fazer a escala horizontal, mesmo esquema de shard no Mongo. Tem os bancos os databases Graph, né, que é o Neo4j, ele é bem famoso, bem utilizado e usa uma linguagem chamada Gremlin, que é uma linguagem bem rara de achar profissional que sabe escrever query, sabe escrever esse tipo de query. E o Document é o MongoDB, né? O MongoDB
JSON tradicional. O MongoDB ele é líder disparado no mercado on-premise de document. Naquele site dbenginesranking.com, existe todo mês sai os rankings dos bancos mais utilizados. Vamos ver que o Mongo, o segundo lugar, está bem longe, né? Tem alguns concorrentes, né? O Dynamo da Amazon e tal, mas ainda assim o Mongo tá bem na frente. Aqui só rápido também, só a evolução do relacional, para não perder aqui falando de NoSQL e de relacional. Como eu falei, o relacional surgiu nos anos 70 e nos anos 90 teve uma onda, um hype, né, de passar para 64, no final dos anos 90, né, de passar para 64 bits e além dos 4 GB de RAM, e aí poder colocar dados e planos e tudo colocado em memória RAM, que é muito mais rápido que disco, infinitamente. Então foram os primeiros, o Oracle e depois o SQL, né, começaram a utilizar a memória RAM para manter os dados em memória para ter performance. Aí o NoSQL já veio lá atrás, mas ele ficou, né, esperando essa explosão do cloud para conseguir distribuir os dados, mas já existia já a ideia do Mongo, chamava Next10Gen, que era uma empresa que se tornou o Mongo, então, mas já é antigo já. Aqui uma consolidação de uso de dados, né? Você vê, até 2021, uma pessoa usando a internet por dia trafega 1,5 GB, né, em média, né? Tem uns que tá na média, né? Um carro produz 4 tera, tem o exemplo da Toyota que usa o Azure Cosmos DB, que é o carro conectado, que atravessa a costa, nos Estados Unidos, da costa leste para oeste, e ele vai escrevendo no NoSQL em cada data center do Azure, né, no centro, Chicago, e é legal pra caramba esse case. O Mongo também tem da Volkswagen na Alemanha, e também tem os carros conectados da Volkswagen no MongoDB, no Atlas, né? Especificamente é um feature do Atlas. Uma fábrica, né? Essas fábricas com as appliances das indústrias que são conectados no cloud, trafegam 1 petabyte por dia, né? Então, e aí o grande, né, consumidor de dados, né, é o vídeo, né? Todo mundo fica vendo vídeo. Então, você vê, chega a 750 petabytes de tráfego por dia. Isso foi até 2020, né? Até 21 aqui acabou, consolidou em 2020. Com a pandemia, todo mundo remoto e mudando o padrão de vida, então esses números tendem a dobrar. Então, é muito dado e muita oportunidade para o DBA. Bom, vamos falar um pouco do Mongo. O MongoDB, o pessoal já conhece, já ouviu falar, é um banco de document, ele é para missão crítica, né? Só que no começo o pessoal torcia o nariz, duvidava que ele era para missão crítica porque ele não tinha transação. E aí o Mongo teve que criar o ACID aqui, né? A transação. Fizeram isso por uma necessidade também de fazer o IPO na bolsa também, na americana, na Nasdaq, e atender também muitos CTOs que torciam o nariz porque não tinha transação. Então, mas assim, não quer dizer que a gente usa a transação. Se a gente modelar bem, eu vou chegar mais para frente, não é uma obrigação. Mas para atender o mercado, o Mongo tem duas versões básicas, né? Que é a Community, que é open source, e a Enterprise. Então, a Enterprise ela é paga, por mais que o Mongo ele nasceu no open source, né? Ele tem a versão paga dele, que é bem cara, porque tem muita feature de LGPD, de auditoria, de segurança, muita coisa. Outra coisa, as estruturas dele é nativa, né? Ele tem os blocos em Bison, que mapeiam os JSON, é uma estrutura nativa, binária, onde os blocos são armazenados. Ele é distribuído, né? Porque tem o shard, que faz a distribuição, que é a chave no Mongo. Os bancos de dados distribuídos são sensacionais para a gente escrever o dado em qualquer lugar, né? Com a mínima latência. E ele é multi-cloud também. A gente vai ver
daqui a pouco o Atlas, porque ele é multi-cloud, ele usa, pode colocar um nó em cada cloud, assim vai. O Mongo tem também uma linguagem que assusta o pessoal, que é uma linguagem de consulta que chama MQL, que é Mongo Query Language. Igual eu falei do Cassandra, tem o Cassandra Query Language, o Mongo tem o Mongo Query Language, igual o SQL tem a linguagem dele. Então, um select no SQL, né? O select na linguagem SQL, todo mundo já conhece, todo mundo já é fluente. O pessoal começa no Mongo, começa a usar o comando find, que é similar ao select. E aí tem os parâmetros do find, mas o find nada mais é que o comando de consulta da linguagem Mongo Query Language. Então, com o tempo, o pessoal pega o estilo, o esquema de escrever e fica fluente, né? É natural. A gente ficou fluente no SQL, então você tem um monte de projetos já em Mongo que os devs e os DBA já são fluentes no MQL, né? Então, você vai pegar essa fluência tranquilamente. E tem muitos projetos em Mongo que dificilmente o pessoal quer voltar, né? O pessoal já está lá já tem muitos ganhos de performance e não quer muito voltar porque a gente vai ver mais para frente aí. Tem um outro operador que é da linguagem da MQL, que é um operador de aggregate, que é similar ao group by, que o pessoal utiliza bastante. O aggregate é um algoritmo recente, tem muito case de ser mais performático que o group by. Então, o aggregate é um poderoso operador aí, mas assim, tem várias derivações aí da MQL que você vai aprender. Falando um pouco da arquitetura do Mongo, aqui mais para o DBA, né? Aqui em laranja seriam as áreas que a Mongo trata assim como as áreas especiais, que são cases, né? Tipos de uso especiais que o pessoal escolhe o Mongo, que é a IoT, Real Time, Mobile, que tem o Mongo Realm, várias aplicações que já nascem já no Mongo. Então, não é uma migração, não é um upgrade de um relacional, já nasce no Mongo. Então, e aí tem aqui dentro o MQL, que é o Mongo Query Language, que vai fazer os parse, vai interpretar os comandos, os find, os comandos de leitura, vai criar os planos de execução. Aí no Mongo Data Model ele valida as collections, tudo é parte interna. E aqui do lado do management tem aonde o DBA trabalha, né, que é montando cluster, monitorando, vendo performance, vendo um monte de recursos, também usa a linguagem própria do Mongo. Na parte de security é uma área separada, que é para LGPD, é bem forte. A gente vai ver, tem bastante coisa que não existe no relacional, que é bem legal, assim, tem algumas coisas que só vieram no relacional em 2019, já tinha no Mongo. E aqui embaixo as storage, né? Tem essa storage MMPV1 é a antiga, né, que foi desde a versão recente, da versão 3. O Amon comprou o Right Tiger e usa a Right Tiger, que é uma excelente storage, lá, com muita performance. E tem duas storages da versão Enterprise, que é o in-memory. O in-memory, ele usa o isolamento MVCC, que é o mesmo do SQL Server. Quem conhece SQL Server, é o mesmo que o SQL Server usa no Hackathon. Então, é um isolamento que chama Multi-View Concurrency Control, que ele, para o DBA, assim, ele não tem o LET, né, que é aquela proteção no storage, na memória, que ele busca o dado do disco, tem que proteger a memória. Então, o in-memory é só no Enterprise, e tem a storage com encriptação, que é também só no Enterprise, né, que toda a storage é encriptada. Mas, basicamente, essa aqui é a arquitetura do Mongo. E aí tem um fato importante, que é a modelagem no Mongo. A modelagem no Mongo é um capítulo à parte, né? Depois a gente vai ver no final que na comunidade tem um curso só de modelagem, porque é totalmente diferente. A modelagem, existe uns design patterns, que são os padrões de modelagem para NoSQL. O legal da modelagem é que o pessoal do DynamoDB da Amazon usa alguns patterns do Mongo, algumas ideias
que o Mongo lançou há 10 anos, uns 8 anos. Então, a modelagem tem uns conceitos diferentes, porque o que a gente aprendeu na faculdade lá é fazer né, a normalização. Por exemplo, imagina esse carro vermelho aqui, seja a frota de São Paulo, esteja 30 milhões de carros. Aí um carro vermelho, quando a gente modela, igual na faculdade, a gente especializa em banco, roda, vai especializando. Em 200 tabelas. E aí, quando chega na hora de você fazer uma query, tem que fazer o join de tabelas gigantes, validações, conversões, tem que chamar o cara de tuning, tem que fazer curso de tuning. Para trazer esse carro vermelho é um inferno, porque a gente modelou primeiro e depois cresce o ambiente, o sistema, e depois se vira, né? Então, no Mongo tem uma ideia um pouco diferente de você começa do fim. Você tem que descobrir, importante é você descobrir sua query final e para você modelar um JSON muito próximo à sua query final, para ser um JSON de 20 KB e você conseguir retornar ele sem esse sofrimento todo, né? Lógico, tem cenário e cenário. A gente tem muito problema de MongoDB rodando em um monte de empresa que o pessoal criou com cabeça de relacional. E aí não adianta, né? Porque se você criou igual relacional, você vai ter os mesmos problemas, né? Então, o pessoal tem que... A modelagem é um capítulo à parte, é muito importante no Mongo e é um sofrimento. Aqui um exemplo do JSON, o pessoal já conhece um JSON, mas aqui só um exemplo, exemplo aqui simples, né? No tradicional, a gente tem aqui usuários, as profissões do usuário, a foreign key, os carros do usuário, a foreign key, mesma coisa e tal. E aí você tem que ter constraint, aquela coisa toda que a gente já conhece. No JSON, aqui um exemplo de um JSON só pequeno, né? Pouco, bem pequeno, com aqui, por exemplo, os carros do Paul Miller aqui, são um array de carros aqui com 2 objetos, o outro um array aqui com profissões com 3 itens. Então, você tem num JSON só já todo o registro, né? Diferente, que antigamente falava tupla, né? É o registro. Então, você tem o registro aqui, antigamente você media o tamanho da row, né? Pô, aí você tinha 50 tabelas relacionadas, era um problema, né? Porque você tem que trazer tudo. E aqui é um JSON pequeno contra todo aquele registro, né? Então, é só um exemplo de como seria um modelo. Tem um nome disso aqui, que é Embedded Modeling, tem bastante coisa. Aqui os patterns, vou passar rápido, porque isso aqui é bem específico, né? Aqui os patterns que existem de modelagem para cada tipo de aplicação. Então, tem um pattern aqui que é um schema version, por exemplo, tá por aqui. Schema version é para você definir no JSON qual a versão do seu JSON, porque todo mundo sabe que o Mongo ele não tem um esquema rígido. Você pode ter um JSON diferente do outro, ser um registro diferente do outro. Então, você consegue, com design patterns, controlar os modelos, né? Controlar as versões, da mesma forma que tem esse bucket, que você consegue fazer cálculo, né? Tradicionalmente, no relacional, a gente pega uma procedure e cria lá, faz o cálculo, geralmente a procedure, né? Para isso, usa a procedure para fazer todo o cálculo, retornar o resultado, aquele problema de performance. Então, tem alguns estilos de patterns aqui para modelagem. Isso aqui é só para conceituar, porque se o pessoal quiser ir atrás de modelagem, os patterns são importantes, né? Eu coloquei aqui uma metodologia de como modelar, né? Que eu acho importante, né? Porque você tem que, como eu falei, você tem que conhecer primeiro o final, conhecer o workload, saber quais as operações mais frequentes daquela aplicação. É totalmente diferente do relacional, porque no relacional a gente começa de uma tabela e vai especializando. Aqui não, você descobre quais as operações mais frequentes, descobre quantos IOPS, quantas operações por segundo, para conseguir modelar. Então, o foco é na performance mesmo. Então, você começa, não de trás para frente, mas você começa descobrindo qual que é as queries finais para depois conseguir descobrir os modelos. E aí tem várias técnicas de embedding, linking, vários tipos
mas não é para... Isso é para um tema só sobre modelagem, né? Seria um tema grande, né? E aplicar os patterns, né? Depois de você aplicou, você descobriu quais os relacionamentos com base nas queries finais e aplicar os patterns. Aqui só um mapeamento dos objetos que o pessoal conhece, está acostumado do relacional com o NoSQL, né? Um registro é um JSON, o column é a mesma coisa, é um field, não muda. A tabela no Mongo chama collection, database é database, index é index. Aí o join, né, que é o famoso join lá, que faz a ligação dos relacionamentos. Aqui no Mongo a gente tem uma técnica de embedding que faz esse relacionamento dentro do próprio JSON. Se precisar de um relacionamento, tem também a opção de fazer com referência, também é possível. Mesma coisa com left outer join, contém um operador de lookup que faz a busca. Aquelas CTS, que as recursividades, né, que é aquelas Common Table Expressions, o Mongo também tem um operador que faz essa recursividade. View é o mesmo esquema de view, e a transação, eu já falei, a transação existe o transaction, existe o esquema de transação, mas é mais para atender o business mesmo do que atender o pessoal técnico, porque se você modelou bem modelado, você não precisa da transação, nem sempre, lógico. Mas o ideal é que, porque se você tem a transação, aí você tem que ter duas operações, né? Então, o ideal é você não... Você tem que modelar para o mínimo possível, né, de necessidade disso. Aqui uns exemplos simples. O Mongo tem as tecnologias do cluster, shard, tem standalone, você pode instalar um Mongo single instance, normal. Aqui é um exemplo de algumas topologias usando o replica set, que é o cluster replica set, né, que é mais de um nó. Então aqui tem exemplo de o que o pessoal chama de PSS, que é Primary, Secondary, Primary, Secondary Arbiter, e o PSS em data centers diferentes. É possível manipular esse cenário de várias formas. Por exemplo, você pode ter workloads diferentes. Aqui eu posso ter uma aplicação que só escreve no primário, outra parte da aplicação pode só fazer leitura em outro secundário, né? É similar nos clouds, as réplicas de leitura, né? No Enterprise, por exemplo, o Always On, que possibilita fazer leitura na réplica secundária. Então, dá para fazer um monte de coisa, dá para misturar, dá para ter nó para analytics, nó com atraso, nó para hot backup, tem diversos tipos de cenários. Esse aqui é o tradicional, né, que é a réplica 7. Então, você vai para o Atlas lá, o Atlas já vai montar para você uma réplica 7, lá com 3 nós, e aí você pode já distribuir sua carga e assim vai, né? Outra o lance dos nós aqui, um exemplo, esse quadro aqui tem um exemplo aqui bem legal, assim, por exemplo, o primário escreve a operacional da aplicação. O secundário você pode ter leituras de algum reporte D-1, você pode ter aquelas queries do Tableau, do Power View, Power BI, apontando para um nó sem onerar a aplicação. Você pode ter um nó para fazer backup. Tem aplicações exemplo, de novo, né? Falar aplicativo, no carro de aplicativo. Você não pode fazer o backup porque é 24/7 o tempo todo. Aplicações de IoT também. Então, você pode fazer backup num outro nó. Você pode ter um nó só... Opa! Sorry. Você pode ter um nó só para o preditivo, né? Para fazer... usar o Spark, Aggregation. Você pode desenhar a sua solução de várias maneiras com o que mais tenha um melhor ganho para atingir aí o melhor. Por exemplo, Pix. Pô, Pix é pancada de insert o dia inteiro. A gente tem Pix no Mongo,
é pancada de insert, insert, insert. E aí você, pô, não posso atrapalhar nada, então tem que deixar exclusivo. Aí você pode, porra, mas eu preciso escalar o Pix. Aí você vai para o Shard, né? Que é o Shard é o quê? O Shard é o esquema de. Esse aqui é um exemplo de Shard, é a escala horizontal. Você vai ter vários primários e a sua aplicação ela vai escrever ao mesmo tempo em vários discos. Por exemplo, o Twitter. O Twitter lá usava 600 podia usar, né? Chegou a usar. Escrevia 600 histórias simultâneas. Então, imagina, na época da eleição americana em 2020, o Twitter recebia 1 bilhão de inserts por segundo, né? Então, imagina isso num relacional com excelente história de NVMe lá, SSD NVMe, caro, tudo, mas não adianta, ele vai ter a fila, vai ter lá as técnicas de fila, de disco, mas no fim, é diferente de você ter 600 histórias escrevendo ao mesmo tempo, que é o banco distribuído, né? Então, na verdade, não é que não é uma limitação do relacional. O relacional não foi feito para isso, então não é uma limitação. O relacional não é para isso. Então, ele não é para escrever nesse nível de pancada. Então, é outra história, né? Um exemplo aqui é do Atlas, né? A gente já vai falar do Atlas, e aqui tem as classes lá do Atlas, o que eu vou falar o que é o Atlas, mas um exemplo do disco, do melhor disco que tem no Atlas hoje disponível, tem até um número gigante aqui, 3 milhões de IOPS de leitura e 1 milhão e 400 de escrita sequencial. Então, lógico que uma máquina dessa M400 é 1 milhão por mês, exemplo, né? É bem caro, porque existe alguns cases no mundo aí que usam esse M400, então é bem legal, né? E com Shard, então, é muito legal mesmo. Aqui é um exemplo de novo, do Shard, só um exemplo técnico, né? Aqui, então, a gente falou de réplica, né, que é o PSS, aqui tem uma réplica, um cluster, uma réplica 7, outra réplica 7, outra réplica 7. Aí eu posso ter aqui São Paulo, Rio e resto do Brasil. E aí, o MongoS aqui, bem, é, um pouco mais de detalhe, né? O MongoS recebe as operações e conforme os config servers aqui, ele sabe onde ele vai escrevendo, ele vai escrevendo simultâneo. Então, essa é a ideia de ser muito mais rápido e distribuído, né? Aqui é a gente fala game changer, porque, né, em inglês é um divisor de águas, né? Então, a Mongo considera esse quadro aqui é bem legal, que tem todos os lançamentos. Assim, a gente vê quando o Right Tiger foi comprar, né? Quando eles assumiram o Right Tiger, quando nasceu o Atlas, aí quando teve o ACID, né, para atender o mercado, aí quando veio essa data platform, que seria o MongoDB além dos databases, né? O multi-cloud, enfim. Tem várias features aqui bacanas, né? Tem essa aqui do Atlas HIPAA, que atende a compliance de segurança de GDPR, que na Europa chama GDPR, que é LGPD. Enfim, tem várias features legais, mas essas em verde aqui são que a Mongo considera um divisor de águas, né? Então, são features bem, bem diferentes, assim, bem específicas, por exemplo, nesse ano a Mongo lançou esse Queryable Encryption, que assim, você fala, pô, falar de criptografia. O SQL tinha criptografia, o SQL Server tinha criptografia só no Enterprise e só no disco, né? At rest e no storage. Aí veio a lei, aí a Microsoft lançou o Always Encrypted, e aí criaram a criptografia em transporte, mas a memória, né? Aí não é encriptada, enfim. Aí o Mongo já tinha a criptografia em transporte desde 2019, e agora tem esse Queryable Encryption, que é o quê? As queries são encriptadas, então existe muito tentativa de fraude para descobrir padrão de query. Descobrir, por exemplo, o cara descobre qual que é o padrão de query, ele descobre qual que é o nome da tabela que tem um volume financeiro de algum cliente.
ele não tem o CPF, porque está encriptado o dado, mas ele consegue descobrir, pelo padrão de query, qual que é o valor, o montante de dólar que aquela query está consultando, ou se for exames médicos, por exemplo, descobrir quais os exames aquele paciente, às vezes o cara passa o final do CPF, o cara consegue o final do CPF com padrão de query. Então é bem bacana isso, que a query está encriptada, então evita essas fraudes modernas aí que o pessoal quer descobrir pelo padrão de query qual seria o dado e onde estaria o dado, entendeu? Antes de invadir. E tem os ransomware, né? Já está aí, né? O ransomware faz o sequestro do database, todo mundo tem esse problema, então tem que entrar LGPD e o Mongo tem todas as features ali para LGPD, e agora no ransomware os caras eles têm esses grupos de sequestro, né, esses grupos, né, de criminosos, né, digitais e tal, eles sequestram o banco e aí a empresa fala, não, eu tenho backup aqui, eu tenho um DBA, eu tenho uma empresa de DBA que me garante um DR, e eu vou no meu DR e não deixa o cara falando, né? E aí o que os caras estão fazendo? Eles estão fazendo agora invadindo, além de criptografia, de sequestrar os storages do SQL, Oracle, Mongo, eles também estão encriptando, embaralhando o arquivo de backup para não ser possível restaurar, entendeu? Então, por isso que tem que ter backup com chave e tal, aquelas coisas todas. Então, o Mongo já está bem preparado já para essa parte de LGPD há um tempo já. No Atlas, então, é outro mundo aí. Falar um pouco do Atlas aqui. O Atlas é um cloud da Mongo. A Mongo foi muito esperta em fazer o cloud dela, porque ela evita que ela evita concorrência. Assim, por quê? Por exemplo, a Amazon tem o Dynamo DB, que é um concorrente do Mongo. Beleza, o Dynamo tem o Document Store, tem as features dele. Aí a Amazon lançou um Document DB que não é nada. É um imitador do Mongo. Então, se o cara tem um Mongo Community padrão com JSON só bem default, a Amazon, o cara pode migrar rapidamente para o DocumentDB sem problema nenhum. Então, quando você tem o Atlas, você consegue ter feature que roda no Atlas que os outros não conseguem copiar. Por quê? Porque está só no Atlas, entendeu? Então, tem feature que está saindo, tem um monte de feature que só sai no Atlas, porque a ideia da Mongo é vender o Atlas, não é nem vender o Enterprise, entendeu? Então ele é todo é um cloud normal. Inclusive o Redis lançou o Redis Labs copiando, né? O Atlas, o Cassandra lançou o DataStax, o Kafka vai lançar o cloud deles. É normal. O Oracle tem coisas só no OCI para não deixar a Amazon pegar a ISO do Oracle e usar o RDS. O SQL Server também, a ideia é lançar coisas específicas no Azure SQL e nem no Enterprise, para o cara ficar no cloud dele, né, próprio. Então, o Atlas é isso, é uma forma da Mongo se manter, né, continuar evoluindo sem ter concorrência. Então, e ele roda em cima, ele roda em cima em parceria com a Amazon, com a Microsoft e com o Google. Então, quando você cria um Atlas, você escolhe qual é o data center, qual a região, você vê aqui. Ele é disponível em mais de 60 regiões através da Amazon. Ele é parceiro dos caras porque hoje o pessoal, todo mundo ganha, né? Se o Atlas ganha com o Mongo, a Amazon vai ganhar também, todo mundo ganha. Então, todos os recursos de um database na plataforma, tem a manutenção automatizada, a, a escala subir, descer, subir, descer máquina é simples, tem escala automática, usou 70% de CPU, sobe para uma máquina maior, tem muita coisa automática dos bancos de dados da plataforma, né? Tem um monitoramento, tem mais de 100 KPIs de monitores ativos, de performance. Dá para fazer tipo similar ao Query Store do SQL Server. Estou falando às vezes mais do SQL Server porque é o cenário que eu trabalho há muito tempo. Então, tem
Dentro do Atlas tem um similar ao Query Store, que você já encontra query ruim visualmente. Dá para integrar com dashboard de outros fornecedores pela API, enfim. Outra é backup automático, o recovery, não precisa de DBA. Você pode fazer o recovery igual no RDS, falar, eu quero restaurar 45 minutos atrás, tem o point in time. Uma coisa legal que dá para fazer no Atlas é fazer query no snapshot de backup, igual no SQL Server, de novo falando da SQL, né? Você pode fazer, por exemplo, descobrir fraude, alguém fez um delete sem where, você quer descobrir onde está o delete, qual foi o momento. No SQL Server a gente consegue fazer query em arquivo de backup, em arquivo de transação de backup. E aqui também no Atlas dá para fazer query nos snapshots de backup, para descobrir alguma coisa que aconteceu, né? Os shards, os SLAs aqui, é tudo que um cloud tem, tal. A parte de, de LGPD tem todas as HIPAA, PCI, SOC, tudo já tem por região também, é bem legal isso aqui. As features, aqui, features do Atlas, ele é com alta disponibilidade, multi-cloud, tem os esquemas de isolamento de vários nós, tem a escalabilidade do shard, tem esse locality aqui, que é aquele tipo de aplicação que, por exemplo, no Brasil, você é obrigado a manter o dado no Brasil por compliance. Então, tem um esquema de acordo com cada região, ser compliance com a região e tal. Aqui, um comparativo do mundo, assim, de databases, né? E onde o Atlas, sim, o que seria o Atlas como plataforma, por exemplo, né? Aqui, quando se fala de relacional legado, Oracle, DB2, SQL, são produtos que têm 40 anos de evolução, 30 anos de produtos super. Tem features maravilhosas, né? Todo ano sai no Oracle, no SQL, coisa sensacional, porque o mundo relacional vai continuar, não tem normal. Aí tem os relacionais modernos, né? Que o pessoal considera que principalmente o Postgre, porque o Postgre ele dá até para mexer com shard em Postgre, falam, não conheço Postgre, mas já vi o pessoal falando que dá um trabalho, mas é possível. Então o Postgre também tem JSON, e o Postgre ele está caminhando para ser um relacional muito muito solicitado aí por conta da sua modernidade e tal. Os NoSQLs, né? O Dynamo é um NoSQL, o DataStax é o Cassandra, que é tradicional. Aí tem os imitadores, né? Que praticamente é um imitador. O DocumentDB da Amazon não existe, é um produto, uma cópia lá, não tem nada a ver. O Cosmos, ele copia o Mongo, você joga lá e dentro do Cosmos e ele fala, você pode usar integrado com outros bancos, mas assim, o Cosmos não conseguiu ligar as caixinhas ainda, tá sofrendo lá, é caro. Percona é uma distribuição, os bancos mobile, aqui ó, nessa categoria aqui, mobile, time series, analytics e search, o Atlas já é time series, o Atlas já é search e já tem no mobile com o Mongo Realm. O Atlas ainda não está no Real Time Analytics, que deve vir no próximo ano. Então, qual que é a ideia do Atlas? O do Atlas está com pé em tudo que é tipo de categoria, né? E esses NewSQL aqui, que o pessoal fala que NewSQL é um relacional que pode ter escalabilidade, é um NoSQL que tem ACID, e o Mongo seria um NewSQL desde 2019, quando ele implementou o ACID. Então, esse quadro é bem legal, assim, de comparação. Aí, Ale, posso oi? só te interromper um segundinho? Pode. Pessoal, faltam 15 minutos aí para a gente terminar o nosso Eu vou webinar. acelerar. Não, tranquilo, tranquilo. Pessoal, quem quiser fazer pergunta enquanto isso, duas opções, tá? Quem tiver no web, tem embaixo aí uma mãozinha. Então, é só clicar na mãozinha que aí a gente vai liberando o microfone para todo mundo fazer as perguntas. E se você estiver no Teams, você também pode clicar no perguntas e respostas, tá? Mas também pode levantar a mãozinha. Então, enquanto a Lê segue aí, fiquem à vontade para já ir levantando as mãozinhas e já irem fazendo as perguntas no perguntas e respostas, tá? Aqui a gente já libera para perguntas já já. Aqui por que o Mongo é uma plataforma moderna, né? Porque atualmente, hoje em dia, as empresas, setor financeiro, então, tem empresas de TI com mais de 100 pessoas, né? De dados, dev, tem tribo, squad, tem uma porrada de gente, e aí
todo mundo sabe um pedaço, tem um monte de operação, o dado, a segurança, cada um tem a sua segurança, ninguém consegue integrar nada e o dado é todo duplicado. E hoje está assim, está uma zona. Hoje a gente tem um monte de cliente que o cara precisa de ajuda, né? Porque eles foram na onda, foram, foram crescendo, vão enfiando ETL para tudo. O dado passa por squads diferentes, o pessoal perdeu o controle, né? Então, tem, lógico, não todo, né? Tem empresas que. Então, é um problema, porque tem no final Data Lake, pega, mistura dados de tudo, Search Engine, pega vários Search Engines diferentes, o dado existe como stage em vários lugares, ninguém sabe mesmo. Existe até uma nova categoria de CTO, CIO, CXO, é, CXO, que é o Customer Experience Officer. É o cara que vai conseguir organizar tudo e elevar a experiência com os dados de uma forma diferente. Então, é bem novo. Isso eu estava no MongoDB World lá, já vou falar do World, eu nunca tinha ouvido falar desse tal de CXO. É o cara que vem para resolver o problema das caixinhas, né? Então, esse é o problema do Cosmos DB, que é um monte de caixinha e não liga nada. E aqui, hoje, as empresas estão cheias de tem caixinha para todo lado, fora o custo. Tem profissional, time de Elastic, time de Redis, tem DevOps cuidando de tudo. É um problema hoje. E o pessoal não consegue especializar a solução, eles só jogam, tá rodando e vai embora. E vai só bilhetando no cloud, né? Isso aí é legal, né? E aí é um problema, né? É tudo fragmentado e tal. Qual que é a ideia do Atlas? A ideia do Atlas é essas caixinhas, né? Serem caixas dentro do Atlas. Então, só que assim, o dado parte do seu JSON. Você tem o JSON, seu registro, e debaixo dessa caixinha, né, que está lá o Bison lá, que está um binário e tal, você pode usar ele como memória, pode usar ele como grafo, você pode usar até como relacional. Aqui é um exemplo, né? E você pode usar ele como time series. Se você cria uma collection do tipo time series, ele já usa todas as características de time series igual do, 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 do InfluxDB, que é o líder do time series, que é compressão máxima, bloco mínimo para a query chegar. Antes, quando o Mongo, a gente monitora a query abaixo de 200 milissegundos do Mongo, no time series os caras querem monitorar a query abaixo de 10 milissegundos, então é outro mundo, né? E o Mongo já tem o time series, você já cria uma collection. Quando você cria a collection de tipo time series, ele já vai para uma storage, ele já é especial, storage é interno, né? É bem interno. E aqui a interface única é o Atlas, né? Que você tem uma interface só, e aí você tem, por exemplo, o Search, né? O Search, todo mundo usa o Elasticsearch, outro usa o SAP lá, SAP HANA e tal, mas o Mongo já tem dentro do Atlas um search porque ele implementa o Apache Lucene, que é o Apache para Search. Então, você tendo o seu Mongo aqui, JSON, você já vai conseguir fazer search. Enfim, mobile, todas essas aplicações aqui, você consegue fazer com um registro só. E aí, por baixo, tem o Atlas, né? Que o que é o Atlas? Ele tem toda a parte de elasticidade, segurança, e tem toda a parte de ser multi-cloud, porque debaixo do Atlas, né, tá o Amazon, o Azure e o Google. Então, é bem legal você conseguir. A ideia da Mongo é ser essa plataforma ser a plataforma do sonho do desenvolvedor. Que o desenvolvedor não precisa de chamar o cara de Elastic, chamar o cara de Redis, chamar o cara de Mongo, chamar o cara de Cassandra, chamar o cara dos legados relacionais. A ideia está tudo numa plataforma só. Lógico que é uma ideia bem ousada, até eu já ouvi falar que os caras querem. Aí, fora, né, saiu daqui, tem os preditivos e os preemptivos com os Hadoop, Machine Learning, né, descobre os dados. Aí, os caras acham que na próxima década o próprio Atlas, né, se progredir, se prosperar, com o próprio JSON você já conseguiria aplicar os modelos preditivos. Você já consegue com Spark, com algumas coisas, mas a ideia é ser cada vez mais fácil no Atlas e trazer todo mundo para dentro do Atlas, né? É bem usado isso, bem usado.
O JSON aqui, o Mongo é um JSON, ele é estruturado, dá para ter relacional, dá para ter espacial, dá para ter que velho, já falei, binário, tem o search, enfim. O exemplo do search aqui, o MongoDB, o Atlas, por baixo dele tem uma Apache Lucene que mapeia, faz o Elasticsearch. Eu não vou falar muito de Elasticsearch aqui. O Elasticsearch basicamente é o índice invertido, né? Você tem lá a palavra lasanha em várias receitas, aí ele vai pegar a palavra lasanha e vai dividir cada uma e criar um mapeamento dela para onde está o dado onde está, por exemplo, na receita, no bloco tal, tá a lasanha, onde tem lasanha. Então é um índice invertido, né? Ele vai quebrar, fazer um split você tem uma frase, ele vai fazer um split da frase e para cada palavra, por exemplo, você tem uma frase a lasanha bolonhesa só é verdadeira se com a bolonhesa de Bolonha. Ele vai criar uma palavra para cada, fazer um split e vai ter essa frase vai estar mapeado no Elasticsearch lá, entendeu? No Elasticsearch, no Lucene, né? No Lucene mapeado para ir no Mongo para saber onde está o dado. Então, por isso que é muito rápido o Elasticsearch, o Search, entendeu? O Atlas Search. É muito rápido porque já está mapeado. Então, enquanto lá no Elasticsearch tem que usar o Kibana, aqui no Mongo já tem o Mongo Charts. Você tem que usar o Logstash do Elasticsearch. No próprio Elasticsearch tem que usar o Logstash, o Filebeats e o Kibana. Aqui não. No Atlas você já tem tudo. Tem o Mongo Charts, o Lucene por baixo faz automático para você esse mapeamento do hash com o índice invertido. E o Bits, né, o Filebeats é interno do Mongo, a gente nem sabe como é que é, né? É bem interno. Mas assim, tem todos os algoritmos de search que o dev gosta, né, de usar, geralmente são os desenvolvedores bem avançados que sabem escrever, sabem usar muito, muito lá. O cara é fã do Elasticsearch, ele vai conseguir usar o Atlas. Falando um pouco só de features do Atlas aqui, o Data Lake também já tem há um tempo no Mongo, uns 2, 3 anos, é o mesmo esquema de você fazer ingestão com vários formatos, você faz ingestão dos parquês, do Avro, tudo aqueles formatos de Data Lake, e você consegue fazer queries com o Mongo, com o Query Language também. Tudo isso aqui só tem no Atlas, tá? Não tem no Mongo nem no Enterprise. Então é uma ideia. Uma feature bem legal que só tem no Atlas também, que é o Atlas Online Archive, que para o DBA é um sonho aí, que é fazer o expurgo automático, né? A gente hoje sofre com expurgo, vai fazer expurgo de tabela de 5 tera, gera log, é um trabalhão. E aqui no Atlas você já pode nascer com, olha, eu quero que o meu database só mantenha 6 meses, tudo que é acima de 6 meses já manda para o Online Archive, tudo isso é automático, e ele já dá dois endpoints para o dev. O endpoint dos últimos 6 meses e o endpoint do archive, né? Então é automático isso aqui, e faz em background lá enquanto a aplicação tá tranquila, o Mongo vai fazendo isso aqui. Hoje a gente tem que se matar com particionamento, janela para fazer expurgo. É um cenário meio assim, não dá para entender, um DBA que fica, né? Pô, fazer expurgo, né, meu? Tem que fazer, óbvio, mas, pô, não tem que inteligência que tem num expurgo, porra. Mas, enfim. É igual o DBA que fazer backup, né? Porra, faz backup, porra. É meio primitivo, né? Já quantos anos já. Então, por isso que o DBA tem que caminhar para essas novas ondas, não tem jeito. O Time Series também já tem um tempo, um ano no Mongo, que eu já falei, que é a ingestão nos blocos. E está tendo uma explosão de IoT, aplicação de sensorial, de Time Series. É gigante e tem que ser tudo quase em real time. É pesado e já dá para usar o Mongo. Hoje o Time Series, o líder chama InfluxDB. Ele é disparado, quase você vê, não tem muito uso assim. A Amazon lançou agora o dela, chama AWS Time Stream, alguma coisa assim. Então a Amazon entrou há 1 ano e meio, acho que ela tem, e é bem cru o produto da Amazon, é bem simples. Então é um mercado que, fora nem estou falando de Kafka, aí dos streaming, né? Que é diferente, aqui é do Time Series mesmo. Parte de LGPD. No Mongo Enterprise, vou acelerar aqui, tá? No Mongo Enterprise, a gente já tem todo o default, né? Que é
o transporte encriptado, o LDAP, auditoria, alerta na auditoria, encriptação no storage, isso já tem no Enterprise. Então, todas as... Só que isso é um belo de um problema. Se você tem um Mongo Community e você quer implementar LGPD, fazer aquelas três fases, né? Que é Discover, Defend, os 3Ds. Discover, Defend e Detect. Você vai identificar o PII, o que é a Personal Information, né? Identifier. Vai descobrir CPF, Security SSN, aquelas coisas todas. Você vai fazer o Discovery, se você está no Community já não funciona, entendeu? Então você tem que ir para o Enterprise ou para o Atlas, não tem jeito. Se você tem um Mongo que precisa estar compliance com a LGPD, não tem jeito, não tem, dá para fazer criptografia da storage, não tem jeito. Aqui o que é o Discover, Defend, Detect, depois vocês podem dar uma olhada, mas é bem comum. Falando aqui um pouco para dar o tempo ainda, de como continuar estudando, né? Por que o Mongo a comunidade dele é bem legal, assim, bem alegre. E muito legal mesmo, não é comunidade fechada, não é aqueles DBAs, cagor, né? Aqueles DBA mal-humorado e tal. Então, não é outro mundo mesmo. Tem o MongoDB World, que quem entrar no mundo do Mongo tem que ir, porque é muito legal, é moderno, tem DBA de todos os gêneros, é outro mundo, tá? O DBA tradicional é aquele cara lá que ele não vai querer pôr uma máscara, ele vai falar, mano, isso aqui é muito moderno, mas vale a pena visitar porque é muito legal, entendeu? Todo ano tem, eu fui esse ano, né? A gente na DBA Corp, a gente esteve lá, tal. São 3 dias de sessões, e experiência, integração, aquela coisa toda, né? E é bem legal, né? E aí tem o Mongo University, que é os cursos de graça, que já tem há muito tempo já, e incrível, tem gente que ainda não conhece, é tudo free, é uma plataforma que você faz os labs e submete para a plataforma e ela dá se você acertou ou não e passa para o próximo nível, é muito legal. E aqui eu separei só os cursos que existem hoje para DBA, né? É um monte, entendeu? Então aqui tem uma trilha de DBA, tem um monte de cursos, assim, que é tudo de graça. Cursos são grandes, não são pequenos, então vai tomar um tempo mesmo, mas é muito louco, é tudo de free, né? Tudo incrível, né? E aqui tem a parte do fórum oficial, que também você não vê muito brasileiro, que é uma fonte gigante. Você coloca uma pergunta lá, os caras já respondem em pouco tempo, entendeu? E aí tem as categorias de Atlas, de Ops Admin, que é DBA, né? Manipulação de data, né? E tal. Tem todos os tipos de. É um fórum muito movimentado que vale a pena, né? Vocês seguirem, porque você aprende demais lá, né? Então, basicamente era isso, entendeu? Eu tive que falar um pouco rápido, porque ficou meio extenso, mas a ideia total é focar nessa plataforma aqui do Atlas, que cada serviço desse do Atlas, com cada característica, você pode fazer um monte de coisa hoje, de ter um cenário, tem empresa você tem que resolver um problema, você tem que falar com 3 times, né? O dado está passando por 3 times diferentes. Então, essa é a ideia aí do Atlas, o que ele quer se encaixar aí no futuro, né? Bom, o tempo deu aí em cima. Basicamente é isso aí, pessoal. Lógico, dá para fazer sessões aí de especializadas de cada aí. Cada produto desse é um produto, é muito grande. O cara foca lá no Mongo, lá, acha que é aquela comando, o cara foca em comando. Qual comando que faz no Mongo? Não é isso, entendeu? Você tem que estudar a feature mesmo e usar a feature, entendeu? Então é muito grande, entendeu? Então não adianta o turnover de aprendizado demora. Não é, porra, você não vai sair, demora, não tem jeito, é natural, demora mesmo. E é isso, então. Obrigado aí pelo tempo aí.
eu falei um pouco rápido, né? Para caber tudo em 1 hora. E obrigado de novo. Se tiverem perguntas aí que eu saiba responder, estamos abertos aí. Boa, Ale, obrigada, viu, pessoal? Então, lembrando, para fazer perguntas, ou a mãozinha, ou a perguntas e respostas para quem está pelo Teams, tá? Renan, você tem uma pergunta? Manda ver. Eu também tenho uma. Sim, sim. Ô, Alexandre, imagina que nós temos um cliente que ele é totalmente on-premise, né? E ele gostaria de fazer a migração para o Atlas, mas tem que ser com baixo downtime, né? Porque a operação dele é 24/7. Aí, nesse cenário, quais ferramentas que nós temos aí de migração com baixo downtime? Tem uma ferramenta famosa do Mongo, que é o Live Migration, que até falam que foi um pessoal que trabalhou no Golden Gate do Oracle, que trouxe, que trabalhou nele. O Live Migration é bem transparente, você conecta seu cluster no Live Migration, ele já começa a enviar os dados e você vai migrando tudo. Quando termina, você só espera, né, fazer a virada, zerou a latência, você faz a virada em tempo real, né? Se for, por exemplo, 5 teras, você começa, e tem o Mongo Mirror também. O Mongo Mirror é o mesmo esquema, só que é um pouco diferente, porque o Mongo Mirror começa a enviar os dados antes, mas é transparente, assim. Por isso que esse Live Migration ele é bem poderoso, porque a ideia da Mongo é levar o pessoal para o Atlas, né? Então o downtime é mínimo, né? Tá joia? Obrigado. Boa. Ale, tem alguma configuração mínima de servidor para o Mongo? Eu digo em quantidade. Por exemplo, existe uma instância que roda em apenas um servidor? Ou eventualmente eu tenho que ter uma quantidade de nós mínima ou algo nesse Não. sentido? Se for on-premise, você pode rodar em single instance com pouca memória. Assim, a gente tem case de Mongo rodando em single instance famoso aí, que está 5 anos sem restart, tá? Lógico, tá sem patch, né? Tá porque é bem crítico, mas está lá. O Mongo e o Linux estão segurando há 5 anos, mas lógico, né? Não está com as boas práticas de segurança, de tudo, mas você consegue botar ele em single instance. Agora, se você for utilizar uma réplica, né, que é um cluster, aí o mínimo é 3. E aí você precisa de 3 máquinas. E se você já for para o Atlas, já está no Atlas, já é em cluster, né? O Atlas já são 3 máquinas, né? Boa, entendido. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, beleza, show de bola também. Pessoal, precisou também, se tiverem alguma pergunta, lembrarem de alguma coisa, vocês também vão receber depois um link aí, com o link do webinar, com a gravação do webinar e também com a apresentação do Alexandre, tá? Então, os contatos do Ale aí, fique à vontade para entrar em contato com alguém na DB Corp, ligar aqui na DB Corp ou entrar em contato diretamente com o Alexandre, a gente está à disposição. E já estouramos aí em 4 minutos. Muito, muito obrigada pela presença de todos. Ale, quer falar alguma coisa também? Tava falando no mudo aqui, que o meu Twitter tá aí. Se vocês quiserem tirar dúvida, a gente agora é parceiro da Mongo e tem poucos parceiros, assim, tem poucos com a capacidade que nós temos também de... A gente, né, na DBA Corp, a gente, né, que a gente tem 20 anos aí, tem um time de Oracle com muito tempo de experiência, então a gente é bem famoso aí no Oracle, no SQL Server. Então, quando a gente leva esses skills de anos de Oracle SQL, quando chega no Mongo, é um database, tem plano de execução, tem os mesmos problemas, aí fica... Por isso que a gente está sempre pegando só problema. E agora a ideia, no parceiro da Mongo, é só pegar missão crítica mesmo. Beleza. Fechado, então. Valeu, viu, pessoal? Muito, muito obrigada. Até a Valeu, tchau, próxima. tchau. Até a próxima, valeu.